Bom dia, turminha! Como vocês estão? Como passaram esse feriadão? Brincaram bastante? Aproveitaram o dia das crianças de vocês? Descansaram? Viajaram? Botaram as tarefas em dia? O que vocês fizeram? Tudo bem com vocês? Que saudade! Gente, precisamos ter uma conversa muito séria antes de começar a nossa aula. Prof do céu, mas você já começa a semana desse jeito? Já. O que está acontecendo? Estamos nos aproximando do nosso final do bimestre. Na verdade, ele acaba essa semana. Peraí. Deu uma enroscada. E como na semana passada eu dei uma folga para vocês, nós fizemos mais atividades da Semana da Criança, para vocês aproveitarem, darem um ar, né? Dar uma respirada. Essa semana a gente vai ter que pegar um pouquinho mais firme, porque precisamos terminar nossa apostila para começarmos os conteúdos do quarto bimestre. Olha, gente, o último bimestre do ano, meu Deus, nem parece que passou tão rápido. Então essa semana a gente vai dar, essa e na próxima, a gente vai dar uma bagunçada no nosso cronograma. Por quê? Muitas matérias a gente já tá na última página, já estamos na última atividade. Então nessas matérias que nós já estamos terminando, nós vamos colocar as de português, matemática e história, que falta um pouquinho mais pra gente conseguir terminar. Um pouquinho mais não, uma aula a mais e a gente termina. Mas para conseguirmos terminar, a gente vai precisar dar essa mexida no nosso cronograma, ok? Então, se vocês olharem uma aula, por exemplo, sei lá, de segunda-feira e tiver história e, sei lá, português, é porque a gente mudou, pra gente conseguir terminar essa última atividade, pra gente fazer a revisão da avaliação, pra daí a gente entrar no nosso quarto bimestre, ok? E hoje a gente já começa com essa bagunça. Por quê? Porque hoje nós teremos aulas de geografia, que é a aula de quarta-feira, mas no lugar da aula de artes nós teremos a aula de português, ok? Vamos começar com a nossa aula de português. O que a gente vai ver? Nós veremos hoje uma coisinha chamada tempo verbal. Tempo verbal, o que é isso? Tempo pode ser de tempo mesmo e verbo vocês já sabem o que é. O tempo verbal é o que auxilia a gente durante uma leitura de um texto, de uma crônica, de uma história, enfim, a identificar em que tempo essa leitura, essa história, essa narrativa está acontecendo. Como assim, prof? Se é uma coisa que já aconteceu, que está no tempo passado, se é uma coisa que está acontecendo, ou seja, no tempo presente, ou se é uma coisa que irá acontecer no tempo futuro. Então, nós trabalhamos esses três tempos. Hoje, nós iremos focar no tempo verbal indicativo do passado, daquilo que ficou para trás. Prof, mas como que eu consigo observar essa característica, esse tempo dentro de um texto? Observando os verbos. Esses verbos são colocados no tempo em que as ações estão acontecendo, no passado, no presente ou no futuro. Eu separei uma tabelinha com algumas pronúncias e eu quero que vocês observem a explicação para vocês entenderem comigo. Vamos lá? Aqui temos alguns verbos crus, verbos sem nenhuma conjugação. Eles são ficar, andar, jogar e sonhar. Cada um deles pode ser alterado para os três tempos, sendo eles passado, presente e futuro. No passado, eles passam para as seguintes pronúncias: ficou ou fiquei, andou
ou andei, jogou ou joguei e sonhou ou sonhei. No presente, fica ou fico, anda ou ando, joga ou jogo e sonha ou sonho. E no futuro, ficará ou ficarei, andará ou andarei, jogará ou jogarei e sonhará ou sonharei. E aí, conseguiram entender o que é esse negócio de passado, presente, futuro e todo esse negócio, toda essa coisa? Moleza, né? Eu sei que às vezes a gente precisa prestar um pouquinho mais de atenção na escrita do que na pronúncia pra gente conseguir entender. Mas para isso, eu tenho um desafio para vocês que nós faremos aqui e agora. Lembram da crônica que nós trabalhamos na aula passada, que era aquela o gol do padre, que contava a história do padre, que narrava o jogo de futebol, enfim. Separei alguns verbos que estão presentes nessa narrativa, né, nessa crônica, e eu colocarei eles aqui, bem aqui. E eu quero que vocês me digam como ele fica se eu conjugá-lo no passado. Pode ter duas aí bem semelhantes, mas eu quero que vocês me digam como ele vai ficar. Vamos para o primeiro? Escolher. E aí, como que ele fica? 2 segundinhos para vocês pensarem. Acertou quem disse escolheu, certo? Próximo verbo, pegar. Temos 2 colocações aí, hein? Pense um pouquinho. Acertou quem disse pegou ou peguei. Pegou quando estou falando de outra pessoa, peguei quando estou falando de mim mesmo, de mim mesma. Próximo, segurar. Tem 2 colocações também. Acertou quem disse segurou ou segurei. Segurou é o que está lá no texto, que está indicando o ato do padre. E segurei pode ser quando eu estou falando que eu segurei uma bola. E o último é caminhar. Esse eu nem vou falar. Esse vocês vão ter que falar pra mim quais são as formas certas de falá-los no tempo passado. Gente, super fácil, né? De passado eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra. Futuro e presente tem algumas regrinhas, mas isso a gente vai ver nas próximas aulas do próximo bimestre. Por enquanto nós vamos ficar com o passado. Depois disso, temos algumas atividades ali, ó, moleza para fazer. Na página 48 e 49 da apostila de vocês, tem ali um trechinho desse texto, Gol do Padre, e tem algumas atividades para vocês fazerem. A letra A da página 48 tá perguntando assim: as situações narradas no trecho acontecem no passado, no presente ou no futuro? Gente, a resposta tá na ponta da língua. Mais 2 letrinhas ali perguntando quais são os verbos e para que é usado o tempo passado, que né, passado é o que. Então, quando eu falo que tá usando o passado, é para falar o que já, né? Enfim. E na página 49, nós temos algumas atividades
para saber se vocês entenderam o que é esse negócio de passado, certo? Número 1, marque as passagens com verbo no passado e as passagens com verbo no presente. Então, vocês vão ter que ler a frase, identificar o verbo e colocar pas ou pre. Na número 2, vocês têm que organizar a frase, né? Na verdade, preencher a frase com a palavra que indica o passado daquele acontecimento, o que já ficou daquele acontecimento. E no número 3, vocês têm que montar uma frase ali usando aquelas palavras que estão no quadradinho. Moleza! Vão tirar de letra. Claro que se tiverem qualquer dúvida, não tiverem entendido, a prof tá aqui. Mas vamos para a segunda parte da nossa aula. Vamos conhecer agora um dos últimos gêneros, o último gênero textual que a gente vai trabalhar nesse bimestre, que é o artigo de divulgação científica. Que nomezão, prof! Sim! E qual é a finalidade desse gênero? Em todos os gêneros passados que a gente trabalhou, a gente viu qual é o objetivo principal e não é diferente de um artigo de divulgação científica. Ele também tem um objetivo, ele também tem um conceito. E qual é o conceito desse cara? Esse gênero de texto tem o objetivo de trazer pesquisas feitas por vários especialistas de várias áreas diferentes e tem o intuito de te convencer de que aquele tema do artigo é verídico, está certo. Então ele é um texto extremamente rico em informações, muito deles contém números, porcentagens, tudo aquilo que consiga provar para você que a ideia que esse texto em forma de artigo está trazendo está certo, que o que ele defende é correto. Por exemplo, quando sair a vacina do nosso tão esperado Covid, para que ele vá embora, que a gente não aguenta mais, provavelmente esses especialistas que estão desenvolvendo toda essa pesquisa irão publicar um artigo de divulgação científica para comprovar que a vacina que eles produziram é sim eficaz contra o Covid. Então eles vão publicar esse artigo de divulgação científica para mostrar às pessoas que elas podem tomar a vacina, que elas estarão bem, estarão seguras e esse vírus vai passar férias eternas longe daqui, né? Entenderam o que é um texto de artigo de divulgação científica? Super fácil. Então, lembrem que ele é sempre muito rico de informações, de comprovações que defendem essa ideia que o artigo traz. Depois dessa breve explicação, nós vamos ali para as páginas 52 e 53 da nossa apostila. Temos ali um artigo de divulgação científica que tem como título Coração de Atleta. Vocês ouvindo esse título, do que será que ele fala? Coração de atleta. Pode ser sobre o corpo humano, pode ser sobre atletas, pode ser sobre exercícios, e daí? No decorrer do texto, vocês vão ter várias informações que vai explicar para vocês do que esse texto se trata, do que esse texto está falando e qual é a ideia que esse texto está defendendo. Lembrando que essa é a principal... Fugiu a palavra, gente.
o principal objetivo de um artigo de divulgação científica: defender uma ideia e provar que ela está certa. E na página 54 e 55, nós temos algumas questõezinhas de interpretação de texto. Então tá perguntando sobre alguns dados, o que foi usado, alguns sinais de pontuação, tudo coisas que vocês já viram e super simples de fazer, ok? Gente, essa foi nossa aula hoje. Olha que evolução, hoje nós fizemos 4 páginas. Eu acho que eu estava muito boazinha nos outros dias. Mentira, gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, perguntem pro prof, principalmente naquelas atividades de tempo passado, né, de verbo indicativo no passado. Podem ser que surjam algumas dúvidas ali nos exercícios, porque é um pouquinho mais complicado, mas me chamem que eu vou ajudando vocês a fazer, ok? Um beijão e até a nossa próxima aula.